Hoje quero trazer uma palavra a todos vocês com relação à nossa fé. Pare de depender da fé dos outros. Sabe aquele costume que nós temos às vezes, ou alguns têm, de dizer assim: ore por mim, vocês orem por mim, por favor, faz um bilhetinho, leva ali, não é, no altar e diz: olha, meu filho está doente, a pessoa tal está doente, eu não estou bem, orem por mim, eu preciso de tal, algum assunto, alguma necessidade, e coloca, não é, especificamente no papelzinho, e ali as pessoas vão orar por você. Então eu quero fazer com que você entenda que nós precisamos acreditar mais nesse nome que nós carregamos, o nome de Jesus. Nós carregamos um nome, nós temos um nome sobre nós e nós representamos. Nós somos embaixadores de Cristo, nós levamos este nome por onde quer que andemos. Aqui em casa, no bairro, no estado, na sua cidade, nas nações, nós carregamos um nome. Só que às vezes muitos de nós não temos o exercício da fé neste nome, para que este nome execute, faça, realize através de nós. Nós dependemos, ficamos dependendo da fé de outros. Nós dependemos da fé de quem ora mais do que nós dependemos da fé, enfim, de outras pessoas que às vezes não estão no nosso círculo familiar. O que Deus quer que nós façamos é que nós venhamos a ter aquela fé que te dá a convicção de que Cristo está contigo e que Ele está do seu lado e que é só dizer assim: Jesus, vem comigo. Jesus, onde eu colocar a mão, coloca também. Jesus, age com o teu nome em minha boca, eu vou olhar e no teu nome as coisas vão acontecer. Na realidade, alguns talvez pensem assim, mas nós estamos falando apenas de milagres, tá? A fé, ela pode ser, pelo menos 3, eu quero trazer rapidamente, não vou comentar. É a fé comum ou natural, não dá para explicar porque não temos tempo. No momento aqui, a ideia não é essa. Nós temos a fé salvífica ou para salvação. E nós temos a fé operante. É a fé que opera, que faz grandes milagres. E milagres espantosos. Então, eu quero dizer para você que você precisa parar de depender da fé dos outros, da fé do pastor, da fé da mãe, da fé da dirigente do círculo de oração, que são uma bênção na igreja, colunas da igreja, mas você vai haver circunstância em sua vida que você precisa ter fé. Se acontecer alguma coisa, vou ligar para o pastor, vou ligar para a dirigente, eu vou ligar para aquela pessoa que ora. Não, você tem que ligar para Deus, você tem que acreditar que existe sim o nome de Jesus em você e você carrega, você é embaixatriz, você é embaixador de Cristo, você leva este nome ao mundo. Então venha comigo e tente entender que uma vez os 70 discípulos Jesus separou e disse para eles: vocês já me viram fazer muitos milagres, vocês me viram ressuscitar mortos, vocês me viram agir, trabalhando, curando os enfermos, muitos enfermos, endemoniados, sendo libertos, sendo livres da sua enfermidade. Então olhem para mim e se lembrem de uma coisa importante: vocês vão sair, vocês vão evangelizar, vocês vão expulsar demônios, vocês vão expulsar, só que sem mim. Vocês vão trabalhar aí fora, mas sem mim. Vocês vão sair pelas cidades por aí sem mim. Então os discípulos olham para ele, eu imagino, disseram: mas mestre, o senhor sempre esteve fazendo os milagres, nós só olhamos. Ele: pois bem, vocês estavam treinando, agora vocês vão se exercitar. Vocês treinaram como dentro de um quartel, agora vocês vão sair para fazer realmente acontecer. Chega de treino, agora vocês vão exercitar a fé de vocês sem mim. Mas eu vou, tá? Pera aí, mas o senhor falou que não vai e agora tá dizendo que vai. Pois é, eu não vou, tá? Mas entendo, eu de alguma maneira eu vou. Mas mestre, a gente não está entendendo. Então vocês vão exercitar a fé e vocês vão ver que as coisas vão acontecer. E eles saíram sem entender nada, não entendiam nada, e de repente eles chegam no leproso e oram, e Jesus limpa, o nome de Jesus limpa. Ele diz: em meu nome
curem os enfermos. E eles iam ressuscitando mortos em nome de Jesus. O Senhor Jesus te dá vida, e a pessoa ressuscitava. Ele olhava para uma pessoa que estava com um câncer e Jesus curava. Ou seja, no nome, o nome, fazendo uso do nome, o nome que carrega, que está sobre a pessoa, sobre eles que estavam e está em você. Ou seja, eles não ficaram o tempo todo dependendo da presença de Jesus. Eles tinham uma coisa maravilhosa, tanto que quando eles chegaram, que eles voltaram, eles chegaram todos sorrindo, alegres, cantando, exaltando a Deus, felizes da vida. E Jesus, mas que alegria é essa de vocês? Mestre, o senhor não faz ideia, mestre do céu. Mestre, pela primeira vez eu orei pelo enfermo, por uma pessoa leprosa, eu vi as cicatrizes no corpo, eu vi o pus desaparecendo. O outro, mestre, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu fui, a mãe estava chorando porque o filho tinha morrido, e eu fui lá, e o marido também, num acidente, os dois morreram, e eu fui lá e orei, e eu disse em nome de Jesus, Jesus te dá vida, e os dois ressuscitaram. Tá todo mundo contente, feliz aqui, porque as coisas aconteceram. Aí Jesus olha para mim, vocês estão alegres por causa dos milagres, né? Mas se alegrem primeiro pelo vosso nome estar escrito no livro da vida. É a primeira prerrogativa de alguém que quer milagres. Por favor, procure salvação para a sua vida, para a sua alma. Seja salvo. Mas voltando, qual foi o segredo? Qual foi o segredo? Jesus não foi. Mas de alguma maneira, Jesus foi. Qual que é o segredo? Carregar o nome de Jesus e fazer uso deste nome. Tá? É como você pegar a chave e ligar o carro. Se você não pegar a chave, o carro não vai funcionar. Quantas vezes a gente esquece a chave, aí tem que sair do carro e ir lá pegar no chaveiro a chave lá e ligar o carro. O nome de Jesus é a mesma coisa para as situações da nossa vida. Então os discípulos ficaram pasmos, que o segredo não era a presença de Jesus junto com eles. Porque com Jesus se treina, mas com o nome de Jesus se executa a nossa própria fé. Não fique dependendo, não vamos depender apenas da fé dos nossos superiores, de nossos pastores, nossos amados pastores que regem, estudam, trabalham pela obra de Deus. Não! Dirigentes de círculo de oração que são uma bênção. Não! Do papai e da mãe. Não! Sua fé, você carrega um nome e as coisas acontecem. Lembra de Maria e Marta? Que mandaram uma notícia para Jesus. Jesus estava longe, pelo menos um pouco mais de 30 quilômetros, e disseram, as irmãs mandaram dizer para Jesus, mestre, olha, o teu amigo, ele está doente, está quase morrendo. As duas irmãs lá, vendo Lázaro, o irmão delas, morrendo, dependiam de Jesus sair de onde estava, caminhar 35 quilômetros, não sei, mais ou menos isso, ele tem que fazer toda essa caminhada, horas e horas e horas andando para chegar lá e acontecer um milagre. Pessoas que estão acostumadas, o quê? De depender, é a pessoa mimada espiritual. Ela só depende se alguém orar por ela e as coisas vão acontecer. Não é isso. Jesus quer que você exercite a sua fé. Em nome de Jesus, entenda isso. Pare de ficar dependendo do exercício da fé de outros. Tenha a sua fé, porque a sua fé move, ativa o coração do Pai, alegra o coração do Pai. Deus se alegra com a sua fé, porque você está confiando pela sua própria fé, pela sua forma de carregar o nome de Jesus, ele se sente adorado por isso. E não pela oração dos outros apenas. Não, você tem sua fé para isso. Então, o que foi que aconteceu? Jesus teve que sair de lá de onde estava, teve que entrar em Betânia, e quando chega naquele lugar, ele disse, mestre, elas disseram, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, Lázaro morreu. Não oraram por Lázaro, não usaram o nome de Jesus, por isso Jesus chorou. Jesus chora porque elas não aprenderam a usar o nome de Jesus, por isso que ele demorou 4 dias lá, para ver se elas acordavam e as coisas aconteciam. Mas Lázaro acabou morrendo. Então Jesus vai lá e ele próprio ressuscita Lázaro. Vocês conhecem a história, João 11, e Jesus ressuscita. Mas a aula que Jesus está nos dando aqui hoje, gente, vamos parar com isso. Vamos nós próprios acreditar que Jesus faz, que nós carregamos, nós somos embaixadores, somos representantes do nome de Jesus. Para sermos salvos e para salvar vidas primeiro. E depois as demais coisas vão acontecendo, mas por favor, você carrega o nome não é só para ser salvo, mas também para realizar os milagres.
que Jesus faz. Não precisa de presença, essencialmente, mas o nome de Jesus que você carrega. Abra a boca e use, ative o nome de Jesus nas situações da sua vida e as coisas vão acontecer. Para terminar, uma vez eu tive uma experiência, eu estava muito cansado, eu tive que aumentar uma igreja, que eu estava com a responsabilidade, me dê licença. Eu tinha a responsabilidade de administrar aquela igreja. E aí, o segundo dirigente, eu era o primeiro pastor e ele era o segundo. E o filho dele, até hoje, não esqueço o nome do garoto, Biel, eu chamava ele de Biel, Gabriel, eu chamava ele de Biel. E o Biel estava com uma doença. Já fazia mais ou menos 1, 2 semanas, não lembro, faz muito tempo isso, e o Biel não ia para a igreja. Era um garotinho, tinha uns 5 anos mais ou menos. Ele estava muito mal. Eu gostava muito daquele garotinho. Sempre alegre, um menino de fé, uma bênção. O que aconteceu? Uma semana e meia mais ou menos, eu não via o Biel. Então, o que acontece? Eu vi que o pai dele chegou num domingo muito triste. Muito triste. O pai dizendo para mim, ele disse: pastor, meu filho tá mal. Tá muito mal, o Biel tá mal. Por favor, me ajuda em oração. Me ajuda em oração, pastor. E quando terminou o culto, eu fiz o seguinte: irmãos, o Biel não tá bem. Todo mundo conhecia o Biel. O Biel não tá bem, vamos ficar em pé e vamos, todo mundo sabe onde é a casa do nosso amado pastor. Eu quero que vocês direcionem as mãos na direção que eu pode ficar de costas para mim, não tem problema. Fique de costas para mim, porque ele mora exatamente naquela tal direção. Aí os irmãos, né, estenderam as mãos, conforme eu solicitei. E eu falei: irmãos, nós vamos usar o nome de Jesus. E eu disse assim: olha, vamos orar e Jesus vai curar. Jesus vai curar o Biel. E os irmãos já começaram a se alegrar e tal. E comecei a orar. E eu falei: Senhor Jesus, pede para um anjo usar o teu nome lá onde está o Biel. Acho que é uns 3 quilômetros mais ou menos de distância. Mais ou menos isso. Da igreja. E eu estava ali orando e falei: Senhor, envia o anjo para que ele use o teu nome e toque no Biel e o Biel seja curado. Eu vou visitá-lo depois deste culto, no término deste culto, meu Senhor, e quero entrar naquela casa glorificando o teu nome e ver o Biel curado. Terminou o culto, fiz o nome de Jesus, que eu carrego esse nome até hoje, você também carrega. Tenha consciência disso. Quando eu entrei na casa, a mãe estava sorrindo, feliz, e ela disse assim, eu falei assim: que hora foi que aconteceu o milagre? E ela disse: olha, era por volta de umas 9 horas, exatamente o horário que eu tinha terminado o culto, 9, 9:10, por aí. Mas o que foi que aconteceu? O Gabriel, o Biel, ele pediu comida, depois pediu maçã, e começou a andar na casa como antes, começou a correr, brincar, falar, tagarelar. Jesus curou. Nem sempre você tem que estar confiando apenas na presença de Jesus. Você precisa fazer como os discípulos fizeram e como Maria e Marta não fizeram. Se esqueceram que carregavam o nome de Jesus. Então carregue esse nome e tenha consciência de uma coisa: você precisa se exercitar. E para isso, nas próximas situações, ou naquilo que você está vivendo neste momento, use o nome de Jesus. Use o nome de Jesus. Use o nome de Jesus e as coisas vão acontecer. Pare de depender da fé dos outros. Pare de depender das orações dos outros. Ore você. Toque você, usando o nome de Jesus, e com certeza você terá muitos testemunhos a falar. Deus em Cristo abençoe a sua vida.